Fazer pesquisa. Tá começando, mas a gente tirando o crachá e o de hoje tá super especial, Clara. Demais, é uma honra tê-la conosco, Andreisa Vani, agente de inovação do Sebrae e, para além disso, também consultora para mulheres, né. Que prazer trocarmos nessa mesa aqui muitas informações como trocaremos. E seja bem-vinda, fique à vontade para se apresentar e a mesa é sua. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu já falei que eu sou fã, né, já assisti diversos episódios, tenho gostado muito da proposta de vocês e é uma honra estar aqui. Então eu sou Andreisa Vanin, sou formada em contabilidade, sou mãe de Amanda e Aleph, gosto muito de me apresentar começando por isso, porque realmente isso mudou minha vida profissional. Eh sou formada em contabilidade, né, eu trabalhei durante logo depois que eu me formei e até antes de eu engravidar na parte financeira e contábil de algumas empresas. E eu fui demitida e logo depois engravidei. E por causa disso, eu comecei a empreender. "Mas Andressa, empreender como? Contadora, tal?" Não, vou empreender vendendo roupa, vulgo sacoleira. Então, foi a Amanda tem 13 anos de idade, né, então eu tô falando de uma história mais de 13 anos atrás, e eu comecei a trabalhar vendendo roupas, e aquilo mudou minha forma de ver o trabalho, porque, gente, eu gostava demais, né. Eu saí de um ambiente totalmente formal, onde na frente do computador, e que hoje eu posso falar que eu ficava olhando o relógio, 8, 8h30, 8h45, para um lugar onde eu me envolvia com mulheres especialmente, né, ajudava a solucionar problemas delas, sentava, conversava, e aquilo foi enchendo meu coração, eu achava muito bom, né, eu lembro que minha mãe não achava tanto, eu falei: "Minha filha, pra que isso e tal". Além disso, era um desejo meu, sempre foi, quando eu fosse mãe, eu não queria estar naquele ritmo, sai de casa às 7 da manhã, volta às 7 da noite ou até mais, eu queria ter tempo de qualidade com meus filhos, né. Então, essa escolha baseou a maternidade baseou nela, eu tô fazendo o meu horário, eu tô vou trabalhando com algo que eu gosto, é incrível falar isso, mas é algo que eu gosto, e vou ter tempo com minha filha. Eu já tinha planos de ter 2 filhos, então eu já pensava nos 2, né, já pensava que tarde para chegar no outro ou outra, né, que viesse. E comecei a fazer isso e trabalhar, naquela época, há mais de 13 anos atrás, não era tão forte como é hoje, redes sociais, o online, dizer: "Eu tenho uma loja online", não era tão forte assim, né. E aí, barriga crescendo e Andresa com clientes, enfim, foi algo muito bacana de ter feito, mas naquela época meu intuito era ter tempo, ter dinheiro, ter algum dinheiro, né, e ter tempo com minha filha, né. Eu estava virando mãe, eu queria ter meu tempo com ela, poder levar para médico, poder ao mesmo tempo, eu era aquela pessoa que quando eu pude dirigir, a médica falou: "Pode dirigir 45 dias", eu deixava com minha mãe, saía pra fazer as coisas. "Andresa, ela acordou", amamentei 6 meses, "Corre que a menina acordou", aí eu corria pra casa, mas eu gostava daquela questão, né, eu não abandonei minha vida profissional e não abandonei a maternidade, então isso foi algo forte pra mim. E aí eu comecei a ter contato com mulheres, porque eu fui para um ambiente bem feminino, outras mulheres também entendiam. E tinha coisas que eram muito natural para mim, separar contas, né, cobrar cliente, como fazer cartão, etcétera. Não era tão comum nesse ramo que eu escolhi, né. Mas eu fui para nota promissória, eu botava os clientes para assinar, tinha minha garantia, e as pessoas não faziam daquele jeito, né, fazia de qualquer jeito, e aí eu comecei a conversar com mulheres e aquilo: "Poxa, eu preciso ajudar essas mulheres, de alguma forma, a fazer algo que pra mim é natural". Aí eu tinha uma das empresas que eu revendia, o gerente, depois ele passou a ser dono de uma outra marca, falava, meu apelido é D, tá, e minha empresa, depois de um tempo, quando comecei a dar nome, etcétera, foi Devanin. Eh, e aí ele falava: "Poxa, eu vejo o pessoal tão desorganizado, bora fazer alguma coisa para ajudar, bora fazer palestras aqui dentro". E aí começou essa questão de ajudar mulheres nos seus negócios, especialmente na parte financeira. Então nessa época eu que
fiz para ter tempo com minha filha e tive realmente, mas eu comecei a dar aula no Senac, fazer consultoria, não só para mulheres, até hoje, quando eu faço consultoria, muitas vezes em empresas que não são 100% femininas também, né. Eh, e aí comecei a fazer essas coisas todas, tal, daqui a pouco engravidei de Aleph 4 anos depois, e veio a Aleph e eu achei que tá tudo muito pesado, eu falei: "Preciso parar um pouquinho, respirar, né, a segunda, eh, vez que eu vou ser mãe, agora são 2 crianças", e lembro que eu passei um período sem querer trabalhar, até eles completar 1 ano, tal. E aí, foi uma outra virada de chave quando eu voltei, porque apesar de eu na parte financeira era tudo muito tranquilo, eu tinha criado uma página na época no Facebook para colocar falar das clientes, eu chamava as clientes de modelos da vida real, eu postava fotos, etcétera, mas eu não tinha um nome, era Andresa Vanin. E aí eu comecei a entender também que eu precisava desenvolver esse outro lado, né, da empresa, de desvincular a minha imagem para a imagem da empresa. Comecei a entender que faltavam algumas outras coisas. Os clientes sempre falavam: "Poxa, que legal, você é organizada, você sabe exatamente quanto eu devo, não fica no caderninho que eu entregava, né, a notinha, etcétera". Eu falei: "Eu preciso evoluir nisso daí". E aí comecei a pensar: nome, marca, fazer o que se faz hoje, que é comum nas redes sociais, né, começar a postar um pouco mais e falando, e tendo a prova de que eu realmente tinha clientes e que as clientes usavam. Comecei a fazer isso e criei o nome da marca eh, contratei um sistema, né, e comecei a lançar tudo no sistema. A gente que é contador, você também é, né, a gente gosta disso, então quis, tinha contas a pagar, contas a receber, tudo bonitinho, tudo lindo. Comecei, mas aí eu via que para mim era bom, mas os clientes falavam: "Meu Deus, que legal". E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas, né. Aconteciam problemas do tipo, alguém mandava mensagem para mim 10 horas da noite, 8 horas da manhã eu já queria que estivesse tudo resolvido. Não, eu preciso criar um critério de atendimento, então eu comecei a criar um critério de atendimento, linguagem específica, mando sua sacola, mudei a forma que eu trabalhava antes de ia para cliente ficar sentada esperando, o que era legal, porque sempre tinha um bolinho, um cafezinho, muita conversa, mas para o negócio não era tão interessante, né. Então, criei uma nova roupagem para a Devani, de montar sacola, você precisa de 24 horas para fazer essa montagem, então eu comecei a criar algo nesse sentido, e em paralelo a isso comecei também a atender mulheres e mostrar, né, que você pode ter seu negócio, você pode se dedicar à maternidade e pode dar para fazer os 2, calma, tranquila, quer dizer, eu acho que hoje eu estou trazendo um pouco da linguagem da Andresa de hoje, porque isso foi desenvolvido durante o tempo, né, mas dá para você, eh cuidar das 2 coisas, né, sem aquela questão. Eu conversando com mulheres, eu sempre vi muito mulheres que se sentiam culpadas ou por largar o trabalho, sair do mercado de trabalho, ou por deixar os filhos muito tempo sem elas. Então eram 2 culpas que eu via em mulheres mães, no né, que ou porque largou o trabalho ou porque deixou os filhos, só ver o filho com aquilo que eu falei que eu não queria para mim, né. Então eu comecei a falar sobre isso e apoiar mulheres para que elas pudessem ter seu negócio, organizar as finanças. Infelizmente, a gente sabe que ainda falam que a gente não sabe lidar com dinheiro, né. Ai, e às vezes a mulher acredita nisso e muitas mulheres falam: "Ah, eu não sei, mulher só sabe gastar, não entendo nada". Então, faz parte do meu trabalho desmistificar isso daí. Em determinado momento nesse trabalho, eu entendi também que eu não poderia ser tão técnica, especialmente no pequeno negócio, né, de falar: "Tem que separar a conta, você não pode", mas poxa, não é separar a conta, às vezes a mulher não era o meu caso, né, sou casada, tinha um suporte do meu marido, mas às vezes a mulher tá lá, não tem um marido, não tem ninguém, é aquele dinheiro que entra, ela precisa pagar as contas, mas e como fazer? Como ajudar isso? Então eu entendi que eu precisava também falar sobre educação financeira para mulheres, né, precisava não só falar para elas que tinham que separar contas, né, não usa o dinheiro do negócio, mas precisava falar que você precisa dar um sentido para sua vida financeira. Então você precisa pensar no curto, médio e longo prazo, você precisa se organizar. Você começa essa organização no pessoal para depois ir para o profissional. Então mais ou menos
Isso daí, veio pandemia, no período da pandemia, tá, vários projetos, né, para Devani, e aí veio pandemia. Só que era um conflito para mim, assim, mãe, empresa, consultoria, muita coisa e o tempo é escasso e eu queria desenvolver esse lado e, eu comecei a pensar, né: "Poxa, e agora? O que é que eu faço? Onde eu vou?" E botei algumas metas para Devani, a pandemia não consegui, e entendi que estava na hora de eu deixar a Devani um pouco de lado e me dedicar à parte de consultoria, eu chamo muito de orientação empresarial, né, essa parte de orientação empresarial, até que em 2022, eh, eu soube de uma seleção do Sebrae para agente de inovação, agente do ecossistema de inovação, fui lá e me inscrevi, porque eu também queria entender mais sobre esse mundo de inovação, né. Quando eu comecei a usar a tecnologia, tinha algumas coisas na minha forma de trabalho que dificultava por eu não ter tecnologias. Então, poxa, se eu quisesse uma startup, como é que eu faço? Comecei a pesquisar sobre isso e apareceu uma seleção para ser agente de ecossistema de inovação. Eu fiz, passei, em 2022, 2023, eu fiz a mesma coisa que eu estou fazendo agora, né, eh eh, fui agente de inovação aqui da cidade, foi engraçado, porque eu realmente não entendia tanta coisa de inovação assim, eu não fazia parte do métier da inovação, da linguagem da inovação, e fui ser agente de inovação do ecossistema. Depois a gente pode falar um pouquinho do que é o ecossistema de inovação. Aí fui na cara e na coragem, aprender, conversar com os doutores da inovação. Deixa eu só respirar aqui, a minha primeira reunião foi com a Ângela, eu falei: "Meu Deus, eu sou da UFES, Deus, eu vou conversar com o doutor Ângelo, entende tudo. E agora eu tô só aprendendo", né, e foi super bacana. E pessoas que são referências na inovação, Breno, Araceli e outros, que me ajudaram muito, me apoiaram muito. E aí desde 2022 eu estou na área da inovação também, me apaixonei por isso. Eu lembro que alguém me falou assim: "Inovação é uma cachaça, não se larga". E estou novamente agora como agente de inovação, desenvolvendo o mesmo trabalho, com mais maturidade, né, a gente fala no ecossistema de inovação, se mede a maturidade do ecossistema. Eu vejo também que hoje eu estou com muito mais maturidade, né, nesse assunto e a gente tem perspectivas bem legais para isso daí, para esse trabalho. Mais ou menos isso, Didi. É muito massa, né, ouvir esse contexto, porque o maternar, né, dentro de uma linha da evolução da mulher é a parte mais sensível que ela toca, né, principalmente na tomada de decisão. E diante disso, ver a mulher também no contexto de independência, que é o que hoje tem se buscado muito, é um outro fator muito importante para a evolução dela enquanto profissional. Aham. E tentar equilibrar esses 2, né, muitas vezes é algo até incabível para muitas mulheres por não pensarem em como conseguem dar conta desses 2 âmbitos. E você conseguiu trazer numa questão tão bacana, como é que foi, né, desmistificar um pouco essa ideia e sim, readequar horários, readequar uma rotina, mas não deixar de enxergar os 2 lados como importantes para você, para a sua trajetória e para a sua jornada. No último evento que eu fui ano passado em São Paulo, né, para um evento, e esse ano eu fui de novo, tinha uma diretora, né, da BT, que é uma plataforma de e-commerce digital, né, do Brasil e está rodando aí também a internacionalização. E essa diretora no ano passado foi instituída como diretora e ela estava sem voz, né, então diretores da empresa chamaram ela lá, num palco e oficializaram: "A Rafaela passa a ser a diretora operacional do Brasil do Vetex". E ela sem voz, né, sem poder falar muito ali, pelo esforço que ela deu para aquele evento acontecer, a filha dela subiu ao palco com o marido segurando um buquê de flores. E esse ano ela estava falando sobre isso que aconteceu no ano passado e o que ela trouxe foi o desafio de maternar e o quanto que ela tem que colocar a família para ser participativa nesses sonhos dela e que sem o apoio da família nada acontece. Então eu acredito que quando você trouxe, né, essa questão de você estar hoje num projeto que é de consultoria para mulheres também na sua maior parte, e de entender: "Poxa, eu tive uma base sólida de um apoio, né, do seu marido", e muitas mulheres não têm, mas não desistam, né, não desistam de empreender, não desistam de estar buscando os seus sonhos. E como é que você consegue transformar hoje o que você viveu em uma comunicação para que elas falem: "Poxa, se a Andresa conseguir, eu também posso conseguir"? Como é que você consegue reverberar isso? Eh,
Eu tô junto em um projeto que é do Banco do Nordeste, né, o Prodatei, que quem tá à frente disso daí é Fabiana, acho que vocês podem convidá-las, inclusive. Fabiana, ela é de Feira e ela acho que passou uns 15 anos sem estar na cidade e voltou, já trabalhava no Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste tem esse programa, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial. E ela, quando começou a vir naquela cidade, viu que aqui na cidade tinha muito forte essa questão do empreendedorismo feminino. E aí esse trabalho é um trabalho que une diversas instituições, né, tá, o Sebrae, Senac, universidades, eh associações, muita gente está junto. E aí ela resolveu que ia fazer esse trabalho para apoiar o empreendedorismo feminino, e a gente se juntou para conversar sobre isso, né, tem muita gente nisso, não é só a minha ideia, mas tem muita gente. Mas uma das coisas que eu sei que tem um pouquinho meu ali, é essa questão de entender que você pode ter as 2 coisas e, né, você não precisa abrir mão de se eu tenho esse filho não é nada demais eu entender que eu quero ter o meu tempo com ele, eu quero almoçar com ele, né, eu entendo que o tempo também é importante, mas não é por causa disso que eu não posso profissionalizar o meu negócio. Então eu posso se eu tenho, sei lá, 4 horas por dia para trabalhar, não é menos negócio, não é menos profissional, porque eu só tenho esse tempo. Eu posso sim profissionalizar o meu negócio, eu posso sim agir de forma, aprender, e que a gente vê muito no empreendedorismo feminino, especialmente de necessidade, é que a pessoa, ela busca, né, se é uma cabeleireira, ela vai buscar aprender a cortar o cabelo, se ela fez uma faculdade, um médico, um engenheiro, ele sabe exatamente o que ele faz naquela área, mas a gestão do negócio muitas vezes é deixado de lado. E é uma ciência, né, a contabilidade é uma ciência, e você fazer gestão, lidar com pessoas, você precisa aprender também. Então, uma das falas da gente é: primeira coisa, não pense que você tem só um negociozinho para ganhar um dinheirinho, e é uma coisinha pequenininha. A gente pode começar pequeno, não tem problema nenhum começar pequeno, mas você pode crescer. Então, isso eu vivi, sabe, no início eu pensei também que era só o dinheirinho, para não ficar paradinha. E a gente brinca muito lá nesses cursos, o Prodete está acompanhando mulheres por 1 ano, e a gente entendeu que precisava trabalhar nessa mudança de mentalidade, então vamos falar sobre gestão, vai falar sobre marketing, vai falar sobre inovação no negócio. E a a gente brinca muito nessa questão, você não é: "Ó menina", não, tu é uma mulher que tem um negócio, então não deixe ninguém chamar, desmerecer, né, "É sua lojinha", ainda que seja pequena, não estou falando isso do diminutivo por ser pequeno, pode ser pequeno, não tem problema ser pequeno, mas você pode ser pequeno e ter uma visão que vai crescer. Teve uma pessoa que falou assim: "Olha, é de pequeno que a gente educa, a gente aprende pequeno, então a hora de crescer é quando você é pequeno". Então entender que seu negócio é um negócio, é a sua vida profissional, trate ela como vida profissional, mas trate também a sua maternidade, no caso das mulheres que estão maternando, e quanto menor é mais difícil, né, hoje eu tô com um adolescente, é outra coisa, e com um menino de 9 goleiro, mas as demandas são diferentes, né, cada fase tem uma demanda, e você precisa entender que é sua vida, então que vale a pena no final das contas na vida da gente, vale a pena a gente crescer profissionalmente, mas as pessoas que são importantes também vale a pena. Estar na infância dos seus filhos que não volta mais, também vale a pena. Isso não é só para mulher, é para homem também, né. Mas é um problema feminino isso daí, grande, né. Ter toda a questão de desigualdade, etcétera, mas a gente também tá aqui e tem um peso, né, da mulher, talvez é a mulher que materna, a mulher sente mais quando vai deixar seu filho com 5 meses numa creche ou com outra pessoa. Normalmente a mulher fala isso, né: Isso tá me deixando angustiada, eu não sei como vai ser". E hoje a gente tem alternativas que não são aquelas de só sair de manhã e voltar à noite. Existem diversas oportunidades, né, a tecnologia está aí para ajudar, existe na questão do empreendedorismo tradicional, você pode ter sua empresa virtual, existe na parte, de inovação, você pode também inovar,
né, tem uma startup e está trabalhando em home office, é mais fácil você fazer isso hoje. Você acha que a maior empecilho, talvez barreira, dessas mulheres ainda é esse pensamento? Esse pensamento de achar que é só uma lojinha, de achar que é só Eu acho que isso ainda é grande, assim, quando a pessoa, resolve sair, né, como foi o meu caso isso daí, né, eu sou contadora, eu poderia ter aberto um escritório de contabilidade e tal, mas eu saí da minha área, então dá uma sensação de que você está fazendo algo, né, que é aquém aquilo ali que eu me formei. E a gente pode olhar por outro ângulo, outro ponto de vista, de que não, é um negócio, é uma ciência, pessoas vão para a universidade para entender sobre gestão, aquilo também traz dinheiro, traz recursos, então eu também posso aprimorar aquilo ali, saber o que o mercado quer de mim hoje. Eu estou suprindo a necessidade de alguém. Eu não estou fazendo algo só por favor, compre, porque eu preciso, não. Eu posso atender o problema de alguém. Se eu estou fazendo isso, é o que todo mundo está fazendo. Todo mundo que faz, que trabalha, está trabalhando por causa da necessidade de alguém, né? De tá querendo resolver um problema de alguém. E eu posso fazer isso, sendo com meu bolo, sendo vendendo roupa, ou em qualquer outra coisa. Teve uma fase da minha vida, né, que eu atuei na Receita Federal. Como um contador ainda estava fazendo o curso de contabilidade, fui estagiária por 2 anos na Receita Federal. E a Receita é o fim de linha, né, pra gente ter contador, a Receita é quando a empresa não está seguindo o contribuinte, já chega a notificação pelo auditor fiscal. E ali eu pude ver, que eu poderia ser a contadora que iria prever isso e orientar o cliente para que ele não precisasse passar por aquilo. E um dos lemas que você carrega é ser uma contadora diferente, né, isso tá inclusive na legenda sua do Instagram. Fala pra gente um pouco do que é ser essa contadora diferente. Tá, primeiro tem essa questão de que quando você fala que é contadora, o pessoal pensa logo nos impostos, né? Ah, imposto, tá, burocracia. E eu realmente não gosto dessa área. Eu entendi isso daí, que não é para mim. Então, só que eu sou formada em contabilidade, né? Eu sou contadora, eu tenho a carteirinha. Então, eu precisei desmistificar. E a contabilidade faz outras coisas também. Quando eu levo essa questão da gestão, quando eu levo essa educação financeira, quando eu tento mostrar, né, que são pessoas diferentes, né, a pessoa física e a pessoa jurídica, eu estou trazendo uma educação contábil para aquela pessoa, não é só pagar imposto. O contador não está aí só para pagar imposto, para fazer a apuração dos impostos daquela empresa, só para fazer a parte legal, é muito mais do que isso. Então, ser uma contadora diferente para mim é atuar em tudo que tem a ver a com a com a fugiu o nome, qual é o objeto da gente? Patrimônio, com patrimônio. Tudo que tem a ver com patrimônio tem a ver com contabilidade. Eu não preciso só apurar impostos para eu ser contadora. Então é isso que eu tento mostrar, né? Quando alguém me fala, ah, você é contadora? Mas eu não sou contadora de escritório, eu sou contadora igual médico, né? Médico todo mundo entende. Eu sou ortopedista, eu sou dermatologista, um é cirurgião, outro é de clínica, né? Só faz consulta. Então as pessoas entendem que o médico que faz consulta e não faz cirurgia, tá tudo bem, que são coisas diferentes. Na contabilidade ainda não entende isso. As pessoas quando vêm até você para perguntar, falam: "Menina, e meu INSS e tal, e meu". Pô, não é exatamente essa área que eu atuo. Eu atuo com outra coisa, com outra perspectiva, com outra forma de mostrar, né, como você faz para crescer o seu patrimônio, tanto pessoal quanto profissional. Perfeito, estamos chegando ao final de mais um episódio. Pra gente foi muito brilhante ouvir a sua conjuntura de ser uma contadora diferente. Eu particularmente, que sou contadora e admiro as contadoras que são arretadas, né, na nossa Bahia, e dizer que nosso muito obrigada, né, muito obrigada por ter participado desse episódio do Tirando o Crachá, por ter contado um pouco da tua trajetória. E eu, Giovana, tira o teu crachá pra ela. E você, e tira? também, antes da gente finalizar de fato, explica um pouquinho pra gente, né, o que é gente de inovação, como é que tá esse cenário de inovação aqui em Feira? Pronto. Ecossistema de inovação, né, é um conceito novo, especialmente para a gente aqui, então muita gente, quando eu chego para falar, né, pensa que tem a ver com a natureza e tal, e não é que está fora, mas se fala do ecossistema de inovação,
todos os atores, instituições, que podem fazer algo diferente pela cidade. Então, existem hélices, que são as hélices do poder público, então o poder público está junto, as universidades estão juntas, o Sistema S, associações e as empresas. Então, o ecossistema junta todos esses atores e pensa como eles podem contribuir com a melhoria da cidade, promovendo uma trilha de empreendedorismo inovador, como ajudar esses empreendedores que estão inovando na cidade, o que é que a cidade tem feito. Então, o ecossistema ele vai pensar desde uma lei de inovação, né? A lei de inovação está aprovada, não está, o que é que a prefeitura, o que é que o Estado pode fazer para ajudar, para que aqui seja um local bom para quem está empreendendo, para quem está trazendo ideias inovadoras, até na questão de como uma instituição pode ajudar a outra no trabalho, como a universidade, por exemplo, né? Ela tá lá com alunos que faz uma pesquisa e como ele leva para o mercado. Então, como a universidade está ajudando, e quando esse aluno sai de dentro da universidade com seu projeto, para onde ele vai? Então, é isso a gente chama de uma trilha empreendedora. Então, o ecossistema de inovação tem a ver com isso, né? Pensar nos atores que podem contribuir, que podem fazer algo pela cidade e executar. Só que o Sebrae, desde 2021, entre 2021 e 2022, ele está com um projeto no Brasil todo de mapeamento dos ecossistemas de inovação. Então, em vários lugares ele fez esse mapeamento para entender o nível de maturidade, quem são, como agem cada um desses atores, dessas instituições naquele local, se eles interagem, se não interagem. E aí, depois de fazer esse mapeamento, ele faz um plano de ação. E aí eu sou agente para conduzir esse plano de ação, né? Meu papel é apoiar os atores para que esse esse planejamento que foi feito seja tirado do papel, para que esse planejamento aconteça, para que a sociedade saiba que existe. Então, a imprensa também tem um papel muito importante, né? De entender que isso existe, que tem alguém pensando nesse planejamento da cidade. O objetivo do ecossistema de inovação é pensar desde os principais problemas daquela região, como solucionar, mas também pensar como aqui ser um lugar atrativo para negócios, para investidores, para retenção de talentos, para quando os universitários saiam de dentro da universidade, eles não precisem procurar boas oportunidades fora. E isso aconteça aqui na nossa cidade. É basicamente isso, dava um outro episódio falar só de ecossistema de inovação. Eu tiro o crachá para ela e você. Tiro 2 vezes, tirei a primeira e tirei de novo. Andresa, foi um prazer te receber aqui no Tirando o Crachá. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E quero desejar todo sucesso. Obrigada, foi um prazer. Eu nem vi o tempo passar, fiquei surpresa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Que você volte às vezes. Estou às ordens. Pessoal, é isso. Tirando o Crachá tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima. Valeu! Valeu!